pegou revivendo uma discussão, uma situação de meses ou anos atrás, sentindo como se ela estivesse acontecendo agora? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre os pontos positivos e negativos de se sentir ressentido. Às vezes, nós começamos a guardar mágoas de pessoas próximas sem perceber. Geralmente esse ressentimento ele vai acumulando silenciosamente até que a pessoa ela não aguenta mais. Nesse ponto, o ressentimento ele transborda e acaba saindo do jeito errado. Seja através de uma explosão, de indiretas constantes, ou de um jeito frio e despreocupado que machuca o outro. Ressentimento é um sentimento de indignação, desagrado ou má vontade persistente em relação a algo considerado errado, insulto ou injúria. Pessoas que sentem ressentimento vivenciam uma ofensa repetidamente, por meses, por anos ou até mesmo por décadas. Pode vir acompanhado de outros sentimentos, como raiva, indignação, desilusão, desgosto ou impotência. Vou te dar alguns exemplos de como uma pessoa pode sentir ressentimento. Uma criança pode sentir-se ressentida por causa do nascimento de um irmão mais novo. Um adulto pode ressentir-se de cuidar dos pais idosos enquanto seus irmãos se esquivam da responsabilidade. Um funcionário pode ressentir-se de um tratamento desrespeitoso e humilhante. De acordo com alguns pesquisadores, o ressentimento pode ser bom ou ruim, dependendo da situação. Ele pode ter uma função protetora em situações como o ressentimento, como qualquer outra emoção, ele tem o objetivo de nos proteger. Será que nós conseguiríamos identificar que fomos prejudicados se não houvesse sentimento de ressentimento? Talvez a resposta seja não. O ressentimento ele funciona como um sinal de que algo está errado. Se você não sentisse esse desconforto, talvez nem percebesse que foi alvo de uma injustiça. Pense em uma situação que alguém não foi correto com você. A sua consciência de que aquilo estava errado não vem acompanhado de um sentimento de revolta ou de uma chateação com a pessoa? No final das contas, o ressentimento nada mais é do que uma resposta natural quando sentimos que algo foi injusto. Na verdade, seria até estranho e nada saudável perceber que alguém nos fez mal e não sentir absolutamente nada negativo em troca. Essa reação emocional é o que nos avisa que nossos limites foram desrespeitados. Ele lhe ajuda a estabelecer limites. Imagine que uma pessoa faz algo que lhe machuca e você não sente nada. Como que ela vai saber que ultrapassou um limite? Quando nós falamos de relações, poderia desaparecer o respeito. Quando não reagimos emocionalmente ao insulto, não há uma conta a pagar. A pessoa que fere não sente as consequências que naturalmente vão ocorrer após a situação. Sem esse retorno, a relação perde a profundidade e a honestidade, o que leva a pessoa a repetir o comportamento. O ressentimento ele funciona como um sinal de alerta para que possamos avaliar nossa segurança e lutar pelo que é justo para nós. Imagine, por exemplo, que você descobre que ganha menos que o seu colega de trabalho, que faz o mesmo trabalho, ou até um trabalho inferior. Esse sentimento de injustiça é o que te motiva a defender seus próprios interesses. O ressentimento, ele pode ser o empurrão que faltava para você resolver conflitos e se posicionar. O ressentimento, ele pode ajudar a voltar a atenção para um problema no relacionamento. Sempre que alguém nos machuca, acontece um afastamento natural na relação. Esse distanciamento pode ser rápido, durando apenas alguns minutos, ou se estender por semanas, meses e até anos. Há casos que a conexão ela nunca volta a ser a mesma. O ponto importante é entender que essas quebras fazem parte de qualquer relacionamento saudável. Nesse cenário, o ressentimento ele funciona como um alerta, avisando que houve um rompimento da harmonia entre vocês e que algo precisa de atenção. Imagine, por exemplo, que o seu parceiro ou parceira toma decisões importantes sobre a vida de vocês sem te consultar. O ressentimento que surge é o sinal que houve um rompimento na parceria e no respeito. Se você nunca sentisse isto, talvez nem percebesse que você está sendo anulado. Sem esse alerta emocional, você não buscaria uma conversa para ajustar as coisas e o relacionamento poderia seguir de forma desequilibrada ou simplesmente perder o sentido para você com o tempo. Já o lado negativo do ressentimento, quando o ressentimento ele não te protege. Pare um pouco para você pensar nas mágoas que você carrega e em como elas ocupam um espaço na sua mente, roubando a energia que você poderia usar para outras coisas.
Desde que você começou a alimentar esse sentimento, a dor diminuiu de alguma forma? O mais provável é que estejamos nos machucando ainda mais ao manter o ressentimento vivo. Isso acontece porque a sensação interna de estar remoendo algo é muito mais desgastante do que a situação real que aconteceu lá atrás. O ressentimento, ele distorce o pensamento. Quando nós estamos mergulhados no ressentimento, fica quase impossível enxergar o que os outros estão passando. A gente acaba acreditando que a nossa visão dos fatos é a única e verdadeira e passa a supor o pior sobre as intenções de quem nos cercam. Se uma amiga atrasa, por exemplo, o ressentimento te faz crer que ela não respeita o seu tempo, quando, na verdade, é muito mais provável que ela seja apenas uma pessoa desorganizada que não consegue gerenciar nem o próprio tempo. As nossas justificativas, elas passam a carregar o viés de confirmação, a tendência de selecionar apenas os fatos que confirmam o julgamento de injustiça, ignorando os fatos contrários. O ressentimento, ele pode nos adoecer fisicamente, por exemplo, dar erupções cutâneas, dores de cabeça, dores de estômago, dores musculares, tosse, resfriados, infecções leves e graves. Pessoas cronicamente ressentidas frequentemente apresentam a saúde debilitada, depressão ou ansiedade. Ele cria a falsa impressão de que nós sempre fomos tratados injustamente e sempre seremos. Tal situação pode levar a uma mentalidade preventiva, na qual tratamos os outros injustamente porque eles farão o mesmo com a gente, caso ainda não tenham feito. Quando sentimos ressentimento em relação aos nossos antigos parceiros, já decidimos que os próximos nos decepcionarão, que serão injustos e irresponsáveis. O ressentimento, ele diminui a autoestima. Ao alimentar o ressentimento, você acaba entregando o controle da sua felicidade justamente para quem te magoou. Mesmo que você consiga uma resposta positiva através do ressentimento, o que virá não é a valorização real, mas apenas um sentimento passageiro de poder que logo dá o lugar ao vazio. A verdadeira autoestima não nasce de controlar o comportamento dos outros ou de tentar moldar o que pensam de você. Ela surge quando você age de acordo com seus próprios valores, tratando os outros com o mesmo respeito e justiça que você deseja receber. Como que eu me livro do ressentimento? O ressentimento, ele dura muito tempo porque é como se ele fosse um gelo sobre a ferida. Ele anestesia a dor, mas impede a cura. Os pensamentos automáticos, eles precisam ser monitorados e confrontados. Podemos ter os seguintes pensamentos: refletindo sobre todas as possíveis razões para a ofensa que gerou aquele ressentimento, especulando sobre o estado mental do infrator, justificando o ressentimento, falando para si mesmo e para os outros, fantasiando sobre vingança, exigindo compensação, focando em coisas que não podemos controlar ou influenciar. Muita gente tenta anestesiar o ressentimento tentando mergulhar no trabalho ou buscando refúgio em vícios. Mas isso apenas adia o problema. O nosso cérebro, ele é capaz de aprender novas formas de lidar com essa dor. Em vez de você fugir, que tal você focar na autocompaixão e na compreensão das vulnerabilidades alheias? Quando escolhemos agir para valorizar as relações e nos conectar com os outros, transformamos o ressentimento em uma oportunidade de crescimento emocional. Então, na próxima vez que você se sentir ressentido, tente colocar isso em prática. Identifique o que está por trás do ressentimento. Um exemplo: sinto ressentimento. De que mais eu poderia me sentir culpado? Envergonhado, com medo ou triste? Eu violei algum valor? Qual que é a visão da outra pessoa nessa situação? Posso fazer algo para consertar a situação ou me sentir melhor? Com um ressentimento sob controle, nós conseguimos ter clareza para pensar e chegar a uma solução que agrade a todos. Pare de ruminar, quer dizer, pensar demais sobre esse problema, pois isso só aumenta os níveis de estresse e de raiva. Escreva um diário sobre os seus ressentimentos. Escrever um diário ajuda muito, tá? Isso permite entender melhor realmente o que está acontecendo. Quando estamos chateados, o lado direito do nosso cérebro, ele assume o controle e ficamos girando improdutivamente em torno de emoções negativas. Escrever em papel ajuda o lado esquerdo, mais racional e voltado para a resolução de problemas, a voltar ativa. Assim, a gente evita muitas reclamações ou confrontos desnecessários, escrevendo em um diário sempre que está chateado. Você pode responder as seguintes perguntas: por que isso está me incomodando? Quem ou o que é
culpado. Como que eu posso estar contribuindo para o problema? Como que o outro pode estar contribuindo para o problema? O que eu posso fazer para mudar as coisas? Qual poderia ser meu próximo passo? Fale. Depois de identificar a origem do seu ressentimento, geralmente é uma boa ideia falar respeitosamente se algo precisa mudar. Claro que existem exceções, tá? Muitas vezes são as pessoas que nos amam e são mais próximas que elas nos magoam. E elas precisam ser alertadas. Talvez seja a hora de você estabelecer alguns limites saudáveis que já deveriam ter sido definidos há muito tempo. Controle as suas reações. Esteja ciente e vigiante do impacto que o ressentimento ou a frustração estão causando em você. Perceba quando seus pensamentos começarem a se fixar e concentre-os em outra coisa. Vá para academia, vai tomar um banho. Tente focar em algo que vai liberar fisicamente as suas frustrações, que vai fazer com que você se sinta mais calmo, centrado e também vai ajudar você a lidar melhor com a situação. Quando a gente convive com uma pessoa ressentida, não tem muito, às vezes, que a gente possa fazer para ajudar, por mais que a gente queira. Isso acontece porque o motivo do ressentimento, na maioria das vezes, ele vive em memórias antigas ou de pequenas percepções do passado. Como a gente não pode mudar aquilo que já foi, quem está de fora acaba sem ferramentas para ajudar, para aliviar esse sentimento. Quando a gente percebe que alguém que a gente ama está guardando mágoa da gente, o caminho mais saudável é validar o que a pessoa está pensando, ou melhor, o que ela está sentindo. Nós podemos ser compreensivos com o sofrimento dela, porém, a gente não pode deixar a culpa tomar conta de nós, tá? É importante a gente acolher a dor do outro sem permitir que o ressentimento dele nos puxe para um ciclo de punição e mal-estar. Eu quero que você saiba que não existe o sentimento ruim, e o ressentimento é a prova disso. Ele pode ser prejudicial se você ficar presa a ele por muito tempo, afetando a sua saúde e o seu bem-estar. Por outro lado, ele também pode ser útil, assim como a raiva, a tristeza, a ansiedade, os outros sentimentos que nós temos. O segredo não é evitar o ressentimento, mas entender que ele é apenas uma parte da nossa experiência emocional. Ele se torna um problema ou uma solução dependendo de como nós lidamos com o que ele está tentando nos dizer. Gostou? Curte! E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente continuar proseando.